Pessoal, bom dia. Cumprimentar o nosso governador eleito, Matheus. Parabéns pela eleição. Um abraço para o governador Zema. Eu sei que ele está numa agenda complicada. Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Isso aqui faz parte de uma coisa muito maior. Eu vou tentar dizer aqui por quê. Cumprimentar a secretária de Meio Ambiente, a Marília, agradecer pelo trabalho. Conheço pessoalmente faz pouco tempo, mas já ouço falar do seu trabalho muito bem. Cumprimentar o André, o nosso... Cadê o prefeito? Cumprimentar o prefeito aqui de Ribeirão das Neves. Prefeito, eu tentei vir aqui fazer a inauguração dessa obra algumas vezes, não deu certo. Que bom que a gente pôde estar aqui hoje. Cumprimentar o André Galvão, o secretário nacional de saneamento substituto. O Francisco Igor, o secretário nacional de segurança hídrica substituto. Olha a semelhança do governo Bolsonaro com o governo aqui do governador Romeu Zema. O ministro de Estado fez um concurso público em 2008 e foi aprovado. Os dois secretários que estão aqui fizeram o mesmo concurso público em 2008 e foram aprovados. Então, é o retrato do presidente Bolsonaro. É o que ele pede. Ele pediu... Eu achei, assim, imagina, né? Você está numa sala, aí entra um cara que é o seu chefe e por um acaso é o ministro de Estado e diz para você, olha, eu fui no presidente e falei que eu vou ser candidato a senador. E o presidente me perguntou, mas quem eu coloco no seu lugar? Eu coloque o Daniel. Por que o Daniel? Porque o Daniel é um técnico. O Daniel vai tocar isso aqui da forma mais correta possível e ele vai prezar pelas melhores decisões. Ele vai tomar as decisões com base em critérios técnicos. E o presidente chama a gente no Palácio da Alvorada, né? Assim, até aquele momento não tinha caído a minha ficha. Ele levou a gente lá no Palácio da Alvorada para conversar. Eu e os outros ministros que acabamos assumindo as pastas nesse momento agora do período eleitoral. E ele sentou com a gente daquele jeito informal dele, acho que todo mundo que acompanha o presidente pode ter certeza que ele é daquele jeito mesmo. E ele falou o seguinte, ele falou de muitas coisas, falou sobre futebol, ele falou sobre várias amenidades e ele disse duas frases pra gente, olha, vocês vão fazer parte da equipe, ajudem os que mais precisam e não façam nada errado. Foi só isso que ele falou sobre o trabalho com a gente. Então, acho que, dito isso, né, cumprimentar o Guilherme aqui, o diretor-presidente da Copasa. A Copasa, desde que eu passei no concurso público, desde que eu trabalho no antigo Ministério das Cidades, a Copasa é exemplo em nível nacional. Como outras grandes companhias, como principalmente a Sabesp e a Sanepar, mas a Copasa é referência, o trabalho de vocês é fantástico, estão de parabéns e leve para toda a equipe, que eu sei que tem uma equipe técnica grande trabalhando com vocês, o nosso abraço. Vou cumprimentar todas as demais autoridades aqui e o que a gente tem para falar sobre saneamento, né? Nossa, o que o governo do presidente Bolsonaro faz pelo meio ambiente do Brasil? Olha, eu vou falar da minha parte, tá? Eu não sou o ministro do meio ambiente, né? O Juca não está aqui, eu vou falar da minha parte. O novo marco regulatório do saneamento é o maior programa ambiental do mundo. Simples assim. Então, antes da legislação ser aprovada, como é que a gente tratava o saneamento no Brasil? A gente tratava o saneamento como um conjunto de obras públicas, obras grandes, a gente está vendo aqui o tamanho de uma obra de saneamento, né? São obras grandes, e obras lentas. Por que lentas? Má gestão? Não é isso. Lentas porque elas são operacionalizadas com uma legislação de difícil acesso. Uma legislação de licitações e contratos que é de difícil manejo pelos gestores, por mais consolidada que ela esteja, por mais que a gente a conheça, por mais que a gente trabalhe com isso. Então, obras que ficaram paralisadas pelo Brasil. Essa foi a primeira orientação do presidente, né? Como eu estava dizendo aqui no começo. Ele falou, olha, antes de vocês saírem contratando novas obras, concluam aquelas que estão em andamento. Então, assim, nesse período de 2019 até agora, a gente concluiu mais de 500 obras de saneamento para o país, investimento de mais de 13 bilhões de reais, nenhuma contratada após 2019. Nenhuma. Então, a gente, antes de pensar em fazer um novo contrato, a gente está tentando resolver o problema está posto. Então, para famílias que deixam de ser beneficiadas pelo fato daquelas obras não serem levadas a cabo. Então, era disso que se falava antes, a gente falava de dependência de recursos orçamentários. Então, estados, municípios dependiam de recursos federais ou de recursos próprios para fazer obras de saneamento. Investimento público é ruim? Não é ruim. Investimento público é bom, mas ele não tem o condão de resolver o problema de um país do tamanho de um continente, que é o Brasil, com mais de 5.500 municípios. E aí que vem o marco regulatório do saneamento para enfrentar o problema. Antes a gente falava muito do problema. Qual que é o problema do saneamento básico no Brasil? 100 milhões de pessoas sem esgoto tratado.
35 milhões de pessoas sem abastecimento de água em casa e 3 mil lixões a céu aberto no Brasil. Tentando colocar de forma mais palpável, 5.500 piscinas olímpicas de esgoto não tratado despejadas por dia nas águas do Brasil. Esse é o tamanho do problema. 5.500 piscinas olímpicas de esgoto não tratado despejadas por dia nas águas do Brasil. E a gente falava muito desse problema e o marco regulatório do saneamento ele vira o jogo, ele inverte, porque a gente começa a falar de universalização. Até 2033, todo brasileiro vai ter esgoto tratado, todo brasileiro vai ter abastecimento de água, se a gente tirar essa legislação do papel, e é uma parte do que eu vim fazer aqui hoje. Então a gente está falando de resolver o problema. E isso já começou, né? O Brasil, ele precisa, na nossa estimativa, de 800, 900 bilhões de reais de investimento em saneamento básico para a gente cumprir a meta. Isso significa gerar novos 1.500.000 empregos no Brasil nesse período. 1.500.000, no momento em que a gente fala em recorde de geração de empregos, em mais de 100 mil brasileiros com carteira assinada trabalhando, a gente fala em criar mais 1 milhão, 100 milhões de brasileiros com carteira assinada trabalhando, a gente fala em criar mais 1.500.000 empregos só com saneamento básico. E o país virar de novo um canteiro de obras. O país resolver um problema social, um problema ecológico, um problema ambiental, um problema de saúde e gerar emprego, movimentar a economia e levar para frente, né? Gerar renda. Então antes a gente falava muito disso, né? Olha, não tem investimento privado. Poxa, os entes públicos poderiam fazer um contrato de programa sem nenhum tipo de licitação, sem nenhum tipo de processo seletivo para escolher o operador do saneamento. Isso gerava insegurança jurídica. Então não tinha disposição de empresários para colocar dinheiro privado no saneamento básico. Hoje a gente fez 11 leilões, o novo marco regulatório foi aprovado, olha, fizeram 11 leilões, 56 bilhões de reais para saneamento básico desde a aprovação da lei. Então em menos de 24 meses de vigência, a gente coloca de uma única vez 10 vezes mais do que a União, Estados e municípios investiu em um ano em saneamento básico. A gente já garantiu. E esses investimentos, quando concluídos, vão beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros. Uma grande parcela da população já está com um recurso garantido para ter universalização do saneamento básico. Então isso aqui faz parte disso hoje, né? A gente concluir essas obras, né? Porque a gente parte disso, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário aqui de Ribeirão das Neves, que leva à cobertura do esgoto tratado, né? Já tem coleta, mas o tratamento sobe para mais de 70%. Então assim, quase toda a população atendida com tratamento de esgoto. E a gente faz aqui agora o primeiro bloco de regionalização de Minas Gerais. E por que isso é tão importante, né? Olha como Minas Gerais representa o Brasil, né? Como o governador estava falando, a gente vai sair daqui e a gente vai entregar um sistema de dessalinização no norte de Minas, onde é semiárido. Minas tem semiárido. Então Minas Gerais faz parte dos 12%, tem uma parcela do seu território compondo os 12% do semiárido brasileiro, que tem 3% da disponibilidade de água só. 3% da disponibilidade de água, e ao mesmo tempo é na Serra da Canastra que nasce o imenso Rio São Francisco, que está resolvendo o problema da falta de água no sertão, no semiárido do Nordeste. Então Minas Gerais representa o Brasil. Se a gente conseguir estabelecer os blocos de referência de Minas Gerais e tirar a regionalização de todo o estado, e aí dá parabéns de novo para a equipe, porque o projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, ele regionaliza 100% dos municípios do estado de Minas Gerais. Isso é raro. Você conseguir encontrar um modelo que você consiga imediatamente colocar todos os municípios do estado é muito difícil. Se a gente tirar isso do papel, a gente tira o Brasil. Se Minas Gerais, se esses blocos saírem do papel, nós vamos resolver o Brasil. Então o Vale do Jequitinhonha agora, o bloco que a gente está propondo criar via Comitê Interministerial do Saneamento Básico, ele vai beneficiar 96 municípios, 1.400.000 pessoas, universalização. Em 2033, nenhum desses cidadãos vai ter problema de água, nem problema de esgoto. Então, eu estou falando tudo isso, mas o que é saneamento básico, né? Universalizar água e esgoto, né? Quando que a gente ia falar disso, às vésperas de um segundo turno de pleito eleitoral, de fazer obra em boa parte enterrada, como o governador disse, ninguém vê. Nunca. As coisas mudaram. O Brasil está mudando. O Brasil se torna um porto seguro para investimento. A gente sabe que o saneamento básico se tornou com a lei, porque se quiserem fazer diferente, teriam que mudar, teriam que alterar a lei e aprovar em todo o Congresso Nacional.
mudou com a lei, passou a ser uma política de Estado. Não é de um governo A ou de um governo B que quer fazer uma obra de abastecimento de água para, naquele momento mais delicado que o país passa, pedir votos. Se tornou uma política de Estado para resolver o problema da população. Então o saneamento básico não é só sobre abastecer as pessoas com água e tratar esgoto. É sobre reduzir esgoto não tratado jogado nas águas do país. É sobre meio ambiente. É sobre reduzir mortalidade infantil. É sobre saúde. Saneamento básico quase já não é mais sobre nós. É sobre eles. É sobre as nossas crianças. É sobre os filhos deles. É sobre os netos deles. E isso é saneamento básico. A gente sabe que eles, os filhos, os netos, vão ter saneamento básico. Que nós vamos tirar isso do papel. Essa é a orientação do presidente Bolsonaro. E acreditem, quando a gente está falando de saneamento básico, nenhum brasileiro, nenhum cidadão vai ficar para trás. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para as nossas crianças ali. Eu sempre me emociono. Eu não imaginei as coisas que eu iria passar sendo ministro do Estado. Eu não imaginei o que era, assim. Eu conhecia o ministro, eu era o substituto dele, mas ser o substituto não é a mesma coisa que ser o próprio. Eu não imaginei o que ia acontecer comigo nesses meses todos, e o que mais teve de relevante, assim, embora todos os problemas de Brasília valem a pena quando a gente vê as crianças, quando eu acordo, vejo meu filho e sei que ele vai ter saneamento básico em 2033. Lá em casa, em Brasília, é um poço, não tem abastecimento de água, é poço. Eu moro num condomínio de casas, ele é mais afastado, então é um poço. Ainda lá em Brasília não tem abastecimento de água em todos os lugares ainda. Meu filho vai ter por conta do nosso trabalho. Então o grande presente que eu andei foi andar pelo país e conhecer o sofrimento das pessoas. Vocês não imaginam, tenho certeza, o que é o Brasil. O que as pessoas passam todos os dias, como disse o governador, de não ter falta de água. Eu conversei com uma pessoa, e aí, de novo, obrigado Minas Gerais, o Rio São Francisco nasce aqui. Eu conversei com uma pessoa desse tamanho, um menino, que falou pra mim num dia que eu dei um banho de mangueira nele com as águas do Rio São Francisco, que ele nunca tinha tomado um banho de mangueira. Então, assim, vamos acreditar, pessoal, o Brasil tem jeito, o Brasil vai dar certo, ninguém vai ficar para trás. Muito obrigado.